Em 1935, enquanto os americanos começavam a ser apresentados ao jazz, líderes comunistas e capitalistas eram obrigados a dançar a mesma música para conter o fascismo que avançava em toda a Europa. Do outro lado do oceano, os brasileiros ouviam a Conversa de Botequim, o novíssimo samba de Noel Rosa, enquanto o presidente Getúlio Vargas se entusiasmava com os discursos de Hitler e Mussolini, o Rio Grande do Norte se transformava em um estado socialista. Em novembro de 1935, o Rio Grande do Norte viveu uma experiência inédita nas Américas. Durante 3 dias, o estado ficou nas mãos de um governo comunista. De armas na mão, um sapateiro, um sargento, um carteiro, um estudante e um funcionário público tomaram o poder na capital e em algumas cidades do interior. Anunciaram à perplexa população que agora quem mandava eram eles. Autoproclamados Governo Popular Revolucionário. Tudo começou às 7 horas da noite, quando um grupo de cabos e soldados ligados ao movimento revolucionário tomou, sem disparar um único tiro, o quartel do 21º Batalhão de Caçadores de Natal. Com mais armas e adeptos, marcharam para o QG da Polícia Militar. Ao final de algumas horas de pesado tiroteio, os comunistas tinham chegado ao poder, pelo menos em Natal. Dia 23 de novembro, era um dia de sábado, eu estava na Ribeira, na minha república, e a república que a gente chama aqui é o lugar onde a gente dorme, né? Durante o período de trabalho eu ouvi uma zoada de tiro, essa mais 7 horas da noite. Aí foi que eu vim saber que tinha sido uma revolta, mas aí eles mandaram que eu viesse trabalhar no jornal, né? Aí eu vim trabalhar. Me deram um fuzil, mas eu não aceitei porque eu não sabia atirar, né? Aí encostei para um lado. Então eu fui trabalhar. Nesse tempo o comunismo era muito bem aceito por alguns, né? Então empurrava tudo a gente para baixo, né? Mas deu para sair. Então eu trabalhei no jornal, paginei, compus, paginei também. Todos fizeram igual comigo e todos depois foram contra mim. A revolta comunista de 1935 nasceu fora do Brasil. Foi planejada meses antes em Moscou por Luiz Carlos Prestes e Antônio Maciel Bonfim, o Miranda, juntamente com lideranças da Internacional Comunista em Moscou. Internacional Comunista, organização conhecida também como Comintern, ou simplesmente IC, com sede em Moscou, era o comando internacional de todos os partidos comunistas do mundo. De sua direção fizeram parte Stalin, Mao Tse-tung, Palmiro Togliatti, Dolores Ibarruri e, a partir de 1934, Luiz Carlos Prestes. Não foi fácil para Miranda convencer os diretores do Comintern a apoiarem a Revolução no Brasil. Mas o secretário do PCB garantia que o país estava à beira da explosão, só faltava a faísca. A União Soviética enviou então para o Brasil homens e mulheres treinados, vindos de todas as partes do mundo, e para não correr riscos, os rebeldes fizeram trajetos muito bem planejados para chegar ao Brasil. Para despistar as polícias internacionais, Luiz Carlos Prestes vem de Moscou, acompanhado pela alemã Olga Benário, sua guarda-costas, e que acabaria se tornando sua mulher. Passaram por Leningrado, tomaram um trem para Helsinki, na Finlândia, e daí vão para Estocolmo. Ficam alguns dias em Amsterdã, vão a Copenhague e depois a Bruxelas. Embarcam no trem para Paris e de lá vão até Rouen, de onde tomam um navio com destino a Nova York. No hidroavião vem pingando por toda a costa do Pacífico, na América Latina, até chegarem a Buenos Aires, de onde iniciam outro voo até Florianópolis. A capital catarinense toma um táxi que os leva a São Paulo. Só da capital paulista é que embarcam finalmente para o Rio. O alemão Arthur Ernest Evert vem com sua mulher Elisa de Xangai, na China, onde faziam agitação pró-comunista. Chegam ao Rio com nomes falsos de Harry Berger e Machila Lensinski. De Buenos Aires via Montevidéu vem Rodolfo Ghioldi, sob o codinome de Luciano Busteros, e sua mulher Carmen.
De Nova York viaja para o Rio o radiotelegrafista Victor Allen Barron, militante do Partido Comunista dos Estados Unidos, destacado pelo Comintern para cuidar das comunicações entre os revolucionários e a direção internacional comunista em Moscou. Barron é o único agente que chega com seu verdadeiro nome. Da Bélgica vem Leon Jules Vallée, codinome do agente soviético Pavel Stuchevsky. Como quase todos os outros, vem acompanhado da mulher Alfonsine. Por último, chegam Franz Paul Gruber e sua mulher Erika. Gruber era o codinome de Johann de Graaf, agente soviético especializado em explosivos e sabotagem. No final de abril, todos os enviados estavam a postos no Rio de Janeiro, prontos para fazer do Brasil um país comunista. Luiz Carlos Prestes havia chegado ao Brasil no começo de 1935, mas o Právida despistava a polícia brasileira, noticiando que ele ainda se encontrava em Moscou. Em março, Prestes participava clandestinamente da fundação da Aliança Nacional Libertadora, a versão local das frentes populares que lutavam contra o fascismo na Europa. A ANL era bem diferente dos partidos políticos da época. Formada por ex-tenentes, liberais, comunistas e líderes sindicais, foi o primeiro movimento de massas do Brasil. O programa da ANL defendia ideias como a suspensão do pagamento da dívida externa, reforma agrária, liberdades civis e um governo popular. A adesão da população foi tanta que, em julho do mesmo ano, o governo decidiu proibir as atividades da organização. Com o fechamento, a ala comunista da ANL, sob o comando de Prestes, decidiu partir com tudo para a revolta armada. Em 1935, o Partido Comunista de Natal disputava espaço à direita com os integralistas de Plínio Salgado. A revolta comunista de 1935, que começou no dia 22 de novembro, em Natal, e terminou no dia 25 nas grutas da Serra de Doutor. Eu participei do começo ao fim. Participei sim como reservista de primeira categoria e pertencendo a uma facção política, o integralismo de Plínio Salgado, né? Então, se eu achei por bem defender, não só defender a pátria do banditismo, como também defender o meu partido. E a esquerda, com o Café Filho, então um populista dono da Folha Operária, um jornal que apoiava os sindicatos locais. Natal era uma cidade pequena, calma, pacata, com a base operária muito reduzida. Onde o maior líder operário de Natal era um político, um jornalista chamado João Café Filho. Esse não participou do movimento de 35. O movimento revolucionário de 35 surgiu basicamente nas unidades militares. A unidade militar mais importante que tinha aqui em Natal, qual era? Era o 21BC, 21 Batalhão de Caçadores de Natal, que era onde sediava o exército em Natal. Então, foi lá, nessa unidade, que surgiu a rebelião que provocou o primeiro governo comunista da América do Sul. No começo do ano, foi eleita a nova direção local do PC. A secretaria política fica com o sapateiro José Praxedes e a direção com Lauro Lago, que até então era diretor da Casa de Detenção do Estado. Nos meses seguintes, a cidade com paralisações de motoristas de táxi, estivadores e ferroviários. A agitação política acabaria batendo as portas do maior quartel militar da cidade, o 21º Batalhão de Caçadores. Como resultado da pregação dos comunistas entre os militares, acabaria nascendo uma célula do partido dentro do quartel, formado por sargentos, cabos e soldados. O jornal A Classe Operária, órgão oficial do PCB, circula livremente entre a soldadesca. A subversão preocupa o governo federal e Getúlio nomeia para o comando do 21º BC um homem de sua confiança, o coronel gaúcho Otaviano Pinto Soares, um linha dura conhecido entre os militares pelo rigor com que impunha disciplina à tropa. O novo comandante abre inquéritos e sindicâncias, manda punir vários soldados e anuncia que expulsará das fileiras do exército todos os envolvidos no que chamava de arruaças políticas.
Em vez de controlar a situação, as medidas só fazem aumentar a efervescência política no quartel. A insatisfação reinante contribui ainda mais para beneficiar a pregação do Partido Comunista e da Aliança Nacional Libertadora. O sapateiro Praxedes é chamado ao Rio pela direção do partido para receber instruções. Ao retornar ao Rio Grande do Norte, leva na bagagem as primeiras armas que iriam compor o arsenal dos rebeldes. A importância que o PCB e a ANL atribuem a Natal podia ser medida pelas duas visitas ilustres que a cidade receberia em menos de um mês. Em julho, a ANL promove na cidade um comício chefiado pessoalmente pelo comandante da Marinha, Roberto Sisson, secretário-geral da organização. Em agosto, é a vez de aparecer em Natal o tenente Cilo Meirelles, membro do Comitê Central do Partido Comunista. Cilo Meirelles chegou em Natal, às pressas, vamos reunir o secretariado já para discutir e me dar papel aí, coisa, ver onde imprimir já um manifesto. Imediatamente vamos redigir uma coisa aí, era contra Getúlio. Mas para botar eles oficiais, eles militares no poder. A orientação deixada pelos dois dirigentes não deixa dúvidas. Todos devem estar preparados para entrar em ação. Mas que havia a palavra de ordem de não ficar de braços cruzados diante de qualquer golpe. É tomar a frente. E qualquer iniciativa só deveria ser tomada depois que chegasse a ordem do Rio. Cilo Meirelles deslocou-se para o Rio de Janeiro, o Sisson dessa vez. Deslocou-se lá, reuniu toda a cúpula militar e decidiram não fazer o movimento. Mas os comunistas de Natal não tiveram paciência de esperar pelas lideranças. No dia 23 de novembro, deflagram a revolução. Houve um erro de comunicação das lideranças entre Rio, Recife e Natal. Natal e Recife se anteciparam ao que poderia ser a data que seria exata para os três centros, que eram os três centros constituídos pela Aliança Nacional Libertadora para a eclosão do movimento. Felizmente, quem sou eu para dizer que felizmente ou infelizmente para eles, para o chefe da intentona, houve um erro de comunicação e daí não ter ido adiante um movimento que eu considerava na época muito simpático para o povo brasileiro. Estes e os agentes soviéticos que estavam no Brasil abrem nos jornais do dia seguinte, levam um grande susto. Natal já era uma cidade controlada pelos comunistas. Vitoriosos na capital, tentavam tomar cidades do interior do estado. Em Macaíba nós tivemos lá outro combate à noite, no dia 23, e tornemos a perder. Força do Exército, um batalhão bem munido, a gente era arma velha, muitas vezes até imprestável, mas a gente lutava mesmo desse jeito. Eles não, eles tinham arma, e era por isso que eles ganhavam o terreno, né? Quando foi no dia 24, aí perdemos em Macaíba. No dia 24, outra, para tudo à noite, para Bom Jesus, hoje deve ter outro nome. Hoje é Bom Jesus, nessa época era Panelas, a cidadezinha aqui, que hoje é Bom Jesus. Então, perdemos novamente, enfrentei a batalha. Eu, como um reservista de primeira categoria, enfrentava, não como um comandante, mas enfrentava, ajeitando, eu tinha prática, mais ou menos da missão do Exército, né? E queria defender o meu partido, o integralismo, de Plínio Salgado. Então, se eu perdemos, eles marcaram para antigamente Riacho, hoje é que é Bom Jesus. Tornemos a perder. Perdemos 3 vezes. Na realidade, a Revolução Comunista explodiu no Rio Grande do Norte, no quartel do Exército.
Foi um movimento liderado por cabos, tenentes, cabos, sargentos e soldados. A ele aderiram os que, no ano anterior, 34, tinham sido derrotados nas urnas pela oposição. Eram do governo e foram derrotados. Então houve esses 3 ataques simultâneos. A cadeia, a Esquadrão Cavalaria da PM rendeu-se logo, né? 2, 3 horas de tiroteio. Depois a casa de detenção também, com poucas baixas, feridos, também caiu à meia-noite do dia 23. Essa casa de detenção era dirigida por Lauro Lago, que veio ser um dos membros do governo revolucionário popular. E em seguida permaneceu o ataque ao quartel da Polícia Militar na rua, hoje chamada Rua da Misericórdia, ou antiga Salgadeira. Então ali a resistência foi maior. Por quê? Porque os revoltosos, como fizeram movimentos desorganizados, foi um movimento desorganizado, sem planejamento. Em alguns pontos do interior do Rio Grande do Norte, os integralistas de Plínio Salgado chegaram a pensar em fugir para a Paraíba, com medo dos ataques dos militares comunistas que chegavam de Natal. Agora só tinha um jeito, era a gente debandar tudo para o estado da Paraíba, que lá tinha o 21 e pediram socorro ao 21. E o 21 já vinha, chegou até pela cidade de Juazeirinho. Aí eu disse para o chefe, chefe, eu, por exemplo, com o meu povo, eu não tenho coragem de sair correndo, deixar minha cidade desprovida de tudo, não. Eu não tenho coragem de ser um covarde. Eu quero enfrentar, mesmo sabendo que vou morrer, porque as forças deles são muito poderosas. É o exército, com armas sofisticadas, metralhadoras e meio de transporte, e nós nada disso tínhamos. Nós só tínhamos armas rústicas, com breia, rifle, revólver, parabelo. Fui eu quem ensinei o que é, como é que se forma um exército popular, o que o exército popular faz quando está com as armas na mão, com o povo. Foram recebendo instrução imediatamente marxista-leninista dentro do princípio do Exército Vermelho, quais as funções do Exército Popular, como é que ele agia com o povo, com a massa no campo. Seu secretariado, os policiais de plantão na cidade e os oficiais que se encontravam fora do quartel dividiram-se na fuga. Parte escondeu-se na casa do cônsul honorário do Chile. Alguns se espremeram no avião Croix du Sud da companhia Lutequer, que estava na cidade, e o restante decidiu resistir no quartel da Força Pública Estadual. Os oficiais presos foram encarcerados em navios que se encontravam atracados no porto. Uma única edição feita às pressas do jornal Liberdade anunciava à população que o poder estava nas mãos da Aliança Nacional Libertadora, que acabara de instalar o Governo Popular Revolucionário, cujo comando era composto pelo operário José Praxedes de Andrade, o sargento Quintino de Barros, o carteiro José Macedo, o estudante João Galvão e o funcionário público Lauro Lago. Foi um misto de insurreição política e carnaval. Populares aderiram aos revoltosos, invadiam os quartéis ocupados, roubavam os fardamentos guardados nos depósitos e saíam pelas ruas vestidos de soldados. Os bondes passaram a ser gratuitos por decreto revolucionário. Os cofres do Banco do Brasil foram arrombados e o dinheiro, milhares e milhares de contos, uma fortuna, foi expropriado e distribuído entre a população. A zona liberada estendeu-se por mais meia dúzia de municípios do interior. Dominaram com certa facilidade a resistência à vida no quartel da Polícia Militar e passaram justamente, tentaram prender o governador. O governador estava numa solenidade no Teatro Alberto Maranhão, né? Mas ao pressentir que havia alguma coisa aí da normalidade, amigos tiraram ele e numa casa da própria Ribeira, que era a Cidade Baixa, né? Esconderam o governador, que passou 3 dias aguardando o término dessa rebelião. Eles dominaram a cidade, mas não havia comando. Era só um cabo do exército
era um sapateiro, não é? E pessoas desclassificadas e sem nenhum conhecimento, nem autoridade. Então a cidade, durante os 3 dias, foi entregue à desordem, ao crime. Eles, por exemplo, saíam em caminhões, tomaram todos os automóveis e era uma farra. Eu era tipógrafo e, modesta parte, eu era um bom tipógrafo, sabe? Agora eu fazia os boletins deles, procurava disfarçar para não descobrir que os boletins eram feitos lá na gráfica onde eu trabalhava, então eu mudava os tipos, né? Eu botava tipos que toda tipografia tinha, né? Os militares comunistas do Recife se entusiasmaram com as notícias vindas da vizinha Natal e no dia 24 de novembro também decidem agir sem esperar as ordens das lideranças no Rio. Em 23 de novembro de 1935, arrebentou o movimento revolucionário no 28 Batalhão de Caçadores em Natal. Logo no primeiro dia, eu pessoalmente recebi um radiograma e tomei todas as medidas necessárias no sentido de comunicar o comando da Revolução, que se achava reunido permanentemente, e recomendando de que não levantassem o batalhão, não deflagrasse a Revolução em Recife no dia de domingo. Isto porque, nessas condições, os quartéis ficam assim vazios. No dia 24 de novembro, era um domingo, nós íamos reunir o Comitê Militar no sentido de planificar a melhor maneira do levante. Mas acontece que nesta mesma hora que nós íamos nos reunir, chegou a ordem para deflagrar o movimento revolucionário. Mas acontece que a reação, que já estava prevendo a deflagração da Revolução, tomou suas precauções, então se concentrou no pavilhão de comando. Tivemos que passar mais de 36 horas tiroteando até que se conseguiu dominar totalmente o quartel. O tenente Bejuchet, que era um dos chefes do movimento revolucionário, saiu para trazer a massa de operários, a massa de ferroviários para pegar em arma. Mais de 4.000 pessoas vieram sob a sua direção. Os rebeldes de Pernambuco quiseram agir rapidamente para não deixar escapar uma oportunidade de ouro. As 3 principais autoridades do Estado estavam ausentes. O governador Lima Cavalcante embarcara no dirigível Zeppelin para um mês de férias na Europa. O general Manuel Rabelo, comandante da 7ª Região Militar, estava no Rio de Janeiro. E o capitão Jurandir Mamed, comandante da Polícia Militar, tinha ido para o Rio Grande do Sul. Mas mesmo com as autoridades fora do estado, nem tudo saiu como Lamartine Coutinho e Cilo Meirelles esperavam. As tropas comandadas por eles só conseguiram ocupar o 29º Batalhão de Caçadores, sediado em Recife depois de um forte tiroteio. Em seguida, os revolucionários marcharam para Olinda, onde foram recebidos com festas pela população nas ruas da cidade. A situação em Pernambuco provocou a ira de Getúlio. Antes mesmo de ter recobrado o controle de Natal, o governo começou a deslocar tropas de outros estados para sufocar o levante de Recife e Olinda. Horas depois, os batalhões de caçadores de Maceió e João Pessoa já marcharam sobre Recife. A ordem era esmagar a rebelião por todos os lados e não permitir que seus líderes escapassem. A revolta em Pernambuco ia durar menos de um dia. Antes do anoitecer, no dia 25, o levante estava contido. Os quartéis tinham sido retomados e todos os revoltosos estavam presos. A meu ver, o comando da Revolução cometeu um grande erro, porque aquela massa, sem estar enquadrada entre os militares, que eram verdadeiros técnicos do ponto de vista militar, começaram a sair pelas ruas, tiroteando à torta e à direita. Isto prejudicou muito a coesão da força revolucionária, a falta de organização. Desde o primeiro dia, os comunistas que governavam Natal davam mostras que não se entendiam entre eles mesmos. Além das divergências internas, o governo comunista de Natal também enfrentava a chegada das tropas do governo federal. Getúlio e seus aliados não estavam dispostos a aturar aquela experiência socialista em pleno Nordeste brasileiro. Com a revolta precipitada em Natal e Recife, Prestes e os agentes mandados por Moscou também são obrigados a agir no Rio de Janeiro.
No dia 27 de novembro, os comunistas tentam tomar o 3º Regimento de Infantaria na Praia Vermelha e a Escola de Aviação no Campo dos Afonsos. Mas o Exército e a Marinha, fiéis ao governo, agem rápido e, algumas horas depois, os rebeldes são dominados. De certa forma, por falta de comando. Tropas do Exército e das polícias dos estados vizinhos ajudam a restabelecer a ordem e o capitalismo de volta a Natal. O governador Rafael Fernandes reassume o poder, as prisões ficam abarrotadas, nem os chefes políticos de renome como Café Filho e Quergenaldo Cavalcante escapam da perseguição. A partir de agora, quem estivesse contra o governo seria considerado comunista. Ele foi torturado muito. Meu pai adotivo ia visitar na cadeia, junto com Zé Macedo, que era o secretário, foi secretário de Finanças do governo provisório. Ele era secretário do Interior, Lauro era secretário do Interior, e tinha o outro, Zé Macedo, que era o outro secretário também. Então os 3 foram presos. Os outros conseguiram fugir. Tinha o Zé Pracedes e tinha o Quintino, que era um sargento músico do 21BC, e tinha o cabo foi até presidente do Partido Comunista aqui, do PCBão. Como era o nome dele, meu Deus? Jocundo Dias. Inclusive, Jocundo Dias foi ferido na revolta, levou um tiro. Ele era cabo do Exército, do 21BC. Então, na realidade, eu sei que esses 3, meu pai adotivo, o doutor Zé Ivo, contou, que foi médico dele lá na cadeia, eles sofreram muito para confessar quer dizer, apanharam muito lá na cadeia. Isso é que a gente sabe. O doutor Vulpiano, Pedro Cavalcante, ele foi preso e torturado. Ele já foi torturado pela aeronáutica aqui, a turma da aeronáutica. Ele quase que arrebenta os dedos dele e choque elétrico e muita coisa, sabe? Bom, meu nome é Lúcio José Cavalcante, sou filho de Lauro Lago, mas tem um nome, o sobrenome, vamos dizer assim, que não é Lago, é Cavalcante, porque eu fui dado, ainda com 3 meses de idade, fui dado para ser criado por outra família, a família de José Ivo Cavalcante, de onde provém meu nome. Então, eu fui dado pelo seguinte, porque meu pai, em 1940, ele estava preso na casa de detenção aqui em Natal, ali no bairro de Petrópolis, onde eu nasci, próximo à detenção, porque meu pai tinha sido preso em 35, no final de 35, com a Revolução Comunista, aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, e minha mãe estava doente. Quando eu nasci, ela ficou tuberculosa, por conta das necessidades que passou, e devido a isso, José Ivo era médico e passou a tomar conta de mim, a me criar, para não morrer. Até hoje em Natal, testemunhas da revolta divergem quanto ao comportamento dos comunistas durante seu efêmero soviete brasileiro. Cometeram vários crimes. O agente da costeira era uma pessoa que havia chegado há pouco tempo em Natal. Vendo aquele movimento, ia passando um caminhão cheio de soldados, com armas. Ele perguntou de braços abertos o que havia. Foi barbaramente assassinado com um tiro. Não é? Uma mocinha que estava também num carro passeando, recebeu um tiro na cabeça. Não é? Eles decretaram, por exemplo, a morte de um rapaz que era comerciante, mas que era anticomunista. Todo ano, por ocasião da Revolução Comunista, da comemoração da Revolução Comunista, há a repetição de uma versão que não é verdadeira. Eu tinha 14 anos nessa época e era repórter de jornal aqui no Rio Grande do Norte. Conheço dessa época
o episódio, e que não é o que se espalha, e até já constituiu objeto de ordem do dia do Exército. Então aquela revolução durou 2 ou 3 dias, com 1 ou 2 episódios sem maior importância. O assassinato de uma pessoa lá no bairro da Ribeira, o assalto ao Banco do Brasil, etc. Até que fracassou o movimento no Rio e Recife. E alguns sertanejos haviam se movimentado no interior, se armado para evitar o assalto em suas casas, só por isso. Que havia o boato de que eles tinham assaltado aqui a escola doméstica e tinham assaltado colégios femininos aqui, que nada disso foi verdade. Encerrava-se assim a primeira e única experiência comunista no Brasil. Um capítulo que entrou para a nossa história com o título de Intentona Comunista. Mudando de esconderijo a cada dia, Luiz Carlos Prestes e sua mulher Olga só seriam presos 4 meses depois, no começo de março. Ele vai para a prisão, de onde só sairia quase 10 anos depois, com o fim do Estado Novo. A mulher do Prestes, Olga Benário, judia e comunista, é mandada por Getúlio para a Alemanha nazista. Morre em 1942 em um campo de concentração. O fracasso da revolta de 1935 marca o início do caminho de Getúlio rumo à ditadura. A pretexto de combater o fantasma do comunismo, uma onda de repressão sem precedentes varre o Brasil de norte a sul. Prisões em massa, censura e tortura passam a ser as palavras de ordem do governo. 2 anos depois, em novembro de 1937, Getúlio Vargas anuncia que o Brasil entrava no Estado Novo. Ia começar uma longa noite de trevas que só terminaria 8 anos depois, em 1945, com a derrubada da ditadura e a redemocratização do país.